Olá, meus caros alunos da Faculdade FAEP, do curso de Serviço Social. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Serviço Social e Processo de Trabalho 2. Nós iremos continuar conhecendo aqui nessa aula o processo do fazer profissional dos assistentes sociais na sua prática profissional, tá bom? Então, sem mais demora, vamos aqui ao nosso conteúdo, ok? Estaremos aqui com vocês, né, discutindo, né, conversando sobre a disciplina de Serviço Social e Processo de Trabalho 2. Todo esse conhecimento que nós já vimos na primeira aula, ele vai sendo enriquecido ao longo da nossa leitura acadêmica. Por que eu falo leitura acadêmica? Porque vocês têm um rol de instrumentos de estudo que possibilitam vocês conhecer o trabalho do assistente social, tá? Que é as metodologias, né, de conhecimento do processo de trabalho, que são os nossos teóricos, né, que produzem conhecimento para que nós possamos adquirir mais e mais conhecimento, tá bom? Então, não esqueçam, gente, de ler essa bendita apostila de vocês, tá? E outros materiais, tá? Reconhecendo reconhecendo a realidade do processo de trabalho. Nós abordamos aí várias metodologias do fazer profissional. E aqui trazemos os instrumentos utilizados no serviço social para se reconhecer uma realidade, que são elas, as visitas domiciliares e as entrevistas. No cotidiano da profissão, quase diariamente é necessário fazer um destes instrumentos. Por isso, dedica-se a este tópico estas duas importantes ferramentas do serviço social. E não esqueçamos, a leitura é, sim, fundamental para conhecermos como fazer, né, nossa prática interventiva. Então, por favor, não esqueçam dessas palavras. Leitura é essencial, tá bom? Então, nós já aprendemos o conceito da visita na aula passada. Conhecemos um pouquinho dos instrumentos, e este tópico visa informar para vocês esses dois, né? Que é a visita domiciliar e as entrevistas, tá? Como o próprio nome sugere, a visita domiciliar é a ida do profissional do serviço social na residência do usuário, na residência daquela pessoa que demanda a nossa intervenção. Esse ir do assistente social, evidentemente, não é despreocupado. Tem objetivo? Não. Ele tem um objetivo. Ele tem uma real função de existir, né? Trata-se de uma busca in loco, tá? Com objetivo pré-determinado, que é conhecer a realidade desse sujeito, em que o profissional do serviço social se dirige até o lar do usuário para alcançar o objetivo traçado, que geralmente é conhecer melhor a realidade do usuário, como eu já antecipei, tá? Mas, professor, qual a necessidade que nós temos de fazer essa visita e conhecer a realidade? Vamos lá para um exemplo prático, tá? Você é assistente social de um CRAS, o mais básico possível, dos serviços, né? Você é assistente social do CRAS e a pessoa chegou para você, né? Você acolheu, escutou, né? O acolheu, escutou, e ele disse que está passando fome, está passando dificuldade. Não tem como você de cara já pegar uma cesta básica e dar para essa pessoa. É preciso um parecer para se efetivar esta cesta básica, né?
E aí você decide, avisa, olha, pois amanhã, hoje à tarde, eu irei fazer uma visita à sua residência, pode ser? E aí se acerta aquela visita e você vai chegar lá para conhecer a realidade do sujeito. Às vezes é uma realidade que demanda, sim, a cesta básica, porque a pessoa está passando por necessidade, está desempregada, né? E não é porque a pessoa tenha na sua casa uma casinha ajeitadinha, né? Vamos dizer assim, uma casa ajeitada, né? Com móveis, com televisão, com algo que ele não necessite de uma cesta básica. Ele está desempregado. Quer dizer, quando ele estava empregado, ele tinha condições de ter comprado aquilo que ele tem em sua residência, um sofá bom, uma geladeira boa, um fogão bom, uma televisão de última geração, porque ele trabalhava. Ah, professor, mas por que que ele não vende a televisão para comprar o que comer? Por que que ele não vende o sofá para comprar o que comer? É uma lógica bem interessante. Mas olha só, de quem é que a assistência cuida? É de quem dela necessita. E neste momento, esta pessoa que demandou esse serviço para nós, enquanto profissionais dessa política, ele está passando necessidade, ele está com fome. A família está passando fome porque ele está desempregado. E aí ele deve ter dito para você que está há 2 meses, há um mês, há uma semana, há 15 dias, né? E está passando fome. Eu não vou, na minha observação, olhar aquela realidade e dali dizer, não, ele não está passando necessidade, não, que ele tem uma televisão boa, ele tem um sofá bom, ele tem uma geladeira boa, ele tem um fogão bom. Gente, isso não configura que ele não precisa de alimento, porque eu já expliquei. Quando ele estava trabalhando, ele teve condições de dar um conforto melhor para sua família. E hoje ele não está tendo. Então, essa observação ela tem que ser deixada de lado em algum momento em relação à concessão do benefício de benefício social, que é um benefício eventual, que é a cesta básica, tá certo? A gente precisa, enquanto profissional, analisar essa questão. Ele estar desempregado esse período, né? Isso não significa que antes ele não tinha uma vida estável, como eu, como você, né? Então, a gente precisa ter essa realidade bem clara quando formos desenvolver a visita domiciliar, tá? Porque a realidade do sujeito não é o agora só, é o antes. Antes ele tinha condição, hoje ele não tem. Então, sim, ele precisa dessa cesta básica, e é interessante que esse parecer seja favorável a esse cidadão, né? A essa família que está passando dificuldades, tá, gente? Então, aí mostra aí uma figura, tá até nessa apostila de vocês, essa figura da visita, né? Assistente social realizando uma visita técnica domiciliar, né? A essa família, provavelmente do Bolsa Família, ou a concessão de um benefício eventual, né? Vamos lá. A visita domiciliar é um instrumento muito utilizado pelo profissional de serviço social, além de ser um modo específico para o conhecimento e entendimento da realidade daquela família. A visita domiciliar, conforme outro, tem como objetivo conhecer as condições, residência, bairro em que vivem tais sujeitos e aprender aspectos do cotidiano das relações, aspectos esses que geralmente escapam à entrevista no gabinete. Os assistentes sociais devem fazer um mapa dos serviços disponíveis no local onde vive essa família, para conhecer as situações sociais a serem abordadas. Por exemplo, nessa visita que a gente vai fazer, como eu já dei um exemplo da concessão de cesta básica, benefício eventual, gente, nós podemos descobrir que os filhos estão sem estudar, porque na escola do bairro não tem, aliás, porque no bairro não tenha escola.
E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer valer o direito dessa família. E nós vamos descobrir que o marido está desempregado, que a esposa está desempregada e precisa de um Bolsa Família, né? Na visita, nós descobrimos muitas coisas que a gente não consegue diagnosticar lá na nossa sala de atendimento. Por exemplo, aqui já deu exemplo. A escola que atenda, qual faixa etária, se é creche, né? Qual o bairro de atendimento, disponibilidade de atividades, programas para as crianças, os pais estão trabalhando. Quando eles conseguirem um emprego, com que essas crianças vão ficar? Aonde, se não tem creche no bairro? Né? Como fazer para essas pessoas conseguirem ter seus direitos básicos garantidos? Né? Fica aí esse questionamento. Então, nós estamos aqui na visita, né? Nós descobrimos que tem um idoso na família que não tem o BPC, não é aposentado. Olha, mais uma demanda para nós enquanto serviço social, né? Para os idosos, atividades comunitárias, intelectuais, postos de saúde e estratégia de saúde da família. O profissional deve conhecer os horários e locais de ônibus, entre outros, para poder construir com essa família a consolidação da cidadania e da busca das mudanças sociais com mais qualidade de vida para essa comunidade. Então, notem que nós temos que ter expertise de conhecer as demais políticas sociais que envolvem o nosso fazer, como saúde, educação, assistência, segurança, para a gente conseguir dar resolutividade a essa demanda, que era uma cesta básica. Olha só, de uma cesta básica a gente descobre muitas outras demandas que necessitam do nosso fazer profissional. E aqui, como eu falei, foi só uma visita domiciliar, né? E nós descobrimos tudo isso que essa família está passando, né? E aí cabe nós agora agilizarmos essas concessões, né, das políticas sociais, como educação, assistência e saúde. É preciso, igualmente, que o profissional do serviço social esteja atento às relações existentes no lar com os usuários também, né? Em relação do usuário com os outros membros da família, que habitam no mesmo espaço, ou até mesmo com pessoas que moram com o usuário, mas não pertencem ao grupo familiar. Nesse contexto aqui, um cunhado, né? Um genro, uma nora. Alguns cuidados devem ser tomados na utilização da visita domiciliar como instrumento do serviço social. Cuidados simples, mas que podem fazer bastante diferença na efetividade da visita. Em primeiro lugar, deve o profissional do serviço social evitar fazer visita durante o horário de refeições. É extremamente desconfortável você estar falando com uma pessoa e a pessoa lá comendo, né? A pessoa também corta a refeição para lhe atender. Isso é chato, né? Então, a gente tem que ver os horários para isso, né? É possível que o usuário se sinta constrangido com a presença do assistente social. Inclusive, pode o usuário se sentir na obrigação de convidar o profissional a compartilhar os alimentos, né? O que, em ambos os casos, negar ou aceitar o convite pode criar uma situação constrangedora. Ora, negar ou aceitar pode constranger o cidadão que já está precisando de alimento. Se ele está precisando de alimento, se ele me convida, eu aceito. Lógico que não devo aceitar. Eu vou tirar a refeição de outro dos filhos que ainda vai chegar, do marido que ainda não chegou, né? E se eu não aceito, ele vai achar que ele não come aqui porque ele é assistente social, é rico, é não sei o quê, a doutora, lá, e vai ficar constrangido pela comida simples que está comendo, sem saber que nós comemos a mesma comida em casa, arroz, feijão, macarrão, sardinha, né? Olha só, vai constranger essa pessoa. Então, evitar esse horário, né? Dentro desse exemplo aqui, tá? Para evitar esses inconvenientes, recomenda-se que o profissional tenha muita atenção para o horário da visita domiciliar. Escolher horários que, ao chegar no espaço de trabalho, já providenciar para sair a visita, questão de 7 horas, 7h30, né? Porque é a hora que já tem tomado café, as crianças já estão na escola, a pessoa já está cuidando dos afazeres de casa,
que não está ainda em momento de refeição, né? Fica aí essa observação para nós, enquanto profissionais, tá? Não se pode, contudo, confundir cortesia de um cafezinho com o sentar-se à mesa para o almoço. Cortesias de costumes são recomendáveis que o profissional aceite, inclusive para que o usuário se sinta mais à vontade na presença do profissional, como um cafezinho, um chá, né? Uma água, um suco, isso é perfeitamente normal, né? Isso até aproxima o usuário para que ele fique mais à vontade no momento da visita, né? Questão de grande importância é o conhecimento prévio da visita e também o conhecimento do objetivo, da motivação da visita. Você já disse para ele que ia visitar ele para conhecer um pouco da realidade, então ele já está sabendo, não vai ficar constrangido. O objetivo da visita é aquele que busca verificar com a visita, né? É o caso, por exemplo, da visita domiciliar para verificação do tipo de interação entre a pessoa que tem guarda e um adolescente, e este, fundamentalmente, com o que pretende a adoção. O objetivo, pois, é verificar como é esta interação. Aqui já é outro caso, aqui já é um caso de adoção e guarda, né? Eu vou verificar se a criança ou o adolescente convive bem com esse grupo familiar. A motivação para o mesmo exemplo é que o objetivo funcione como um embasamento para que a autoridade, né, decida sobre a adoção, favorável ou não. Observar-se que, tanto quanto para que o porquê da visita domiciliar devem ser previamente informados ao usuário, né? Por que e para que esta visita está sendo realizada na casa do usuário. Ele precisa ficar ciente disso. A não ser que seja uma visita que chegue de urgência da justiça e aí não tenha como avisar essa pessoa por telefone. Então, a gente vai ter que ir fazer essa visita sem aviso prévio, né? A entrevista. Isso tudo nós estamos falando da visita domiciliar. Agora nós vamos falar do processo de entrevista, tanto que a gente faz na visita ou faz na sala de atendimento, no CRAS, no CREAS, onde for estiver você trabalhando, tá? O que se entende, pois, por entrevista? E aqui fica, né, essa indagaçãozinha para que você, enquanto estudante, apreenda esses conhecimentos, né, e forme um conceito também do que seja entrevista. Mas, né, o texto traz uma significação do que é entrevista. É um ato do qual devem participar no mínimo duas pessoas, né? Eu não vou entrevistar a mim mesmo, né? Ou mais de uma pessoa, que seria a entrevista coletiva, onde se busca compreender, identificar ou constatar uma determinada situação. Não se limita, entretanto, a compreender, identificar ou constatar tão somente. Poderá, sim, a entrevista ter outros fins, como é o caso, por exemplo, da entrevista de ajuda. De qualquer forma, o conceito anterior pode ser considerado básico. E, embora algumas entrevistas possam ter maiores finalidades, todas devem necessariamente querer compreender, identificar ou constatar uma determinada situação, tratando-se, é claro, de entrevistas no serviço social. Ela tem uma determinada finalidade para que possamos executá-la. E aqui, um exemplo, né, da profissional do serviço social que está ali realizando essa entrevista na sala de atendimento com a usuária, que talvez busque algum serviço, né? Para o serviço social, a entrevista é antes de tudo, né? A entrevista é antes de tudo um espaço de escuta. Neste ato, o profissional de serviço social deve se colocar a ouvir o usuário, lembrando que ouvir é uma atividade ativa e não uma atividade passiva, como apenas muitos pensam, né?
Ativa no sentido de que não se trata apenas de receber as informações do usuário, mas sim de concentrar-se nelas, refletir sobre elas e indagá-las posteriormente. Cabe aqui enfatizar a vocês o seguinte: falava para vocês lá na nossa primeira aula que existem alguns pontos importantes, né, do fazer profissional. E um deles é a escuta, escutar atentamente. E dessa escuta, eu não fazer pré-julgamentos, né? Não discriminar, né? E ouvir atentamente. Dentro desse processo de entrevista, eu preciso estar lembrando dessas preocupações de escutar atentamente, olhar fixo para o sujeito do qual eu faço o atendimento, tá? Isso é super importante. Isso demonstra respeito para com o usuário que está ali, às vezes até chorando, na nossa frente. Deve também o assistente social se colocar na posição de condutor da entrevista. Embora seja demasiadamente importante o assistente social saber ouvir o usuário. Não se trata de ouvir qualquer coisa que o usuário queira dizer ou não. O entrevistador deve estar atento para poder interromper quando as palavras do usuário não fazem sentido para o objetivo do trabalho do assistente social. E aqui eu dou um exemplo, né? Às vezes as pessoas buscam o serviço do qual eu trabalho, que é o CREAS, e elas querem atendimento para o filho na situação de drogadição. Pronto, esse é o ponto. O atendimento, a demanda é acolhimento à instituição, né, para tratamento da dependência química. Ok. Por quê? Não, porque ele é usuário de droga, ele está em abstinência. E aí eu vim aqui atrás desse serviço, né, saber onde é que é, como é que eu posso fazer. Ok. Pronto, uma coisa muito prática, vamos ali fazer atendimento, traga o cidadão tal dia. Ah, não, mas é porque eu quero falar que ele é, rouba, ele fez isso, ele fez aquilo, mês passado. Começa a conduzir o cidadão a voltar para a demanda. Olha, vamos deixar esse assunto para a senhora resolver em outra instância, outro local. Aqui nós vamos tratar da internação dele, e nada tão somente da internação. A senhora precisa de um outro serviço aqui, da assistência ou da proteção básica, a senhora quer participar de algum grupo social, tudo mais, ok. Mas contar umas histórias que aconteceram, do que ele fez, isso não tem sentido para a internação dele na unidade. Porque são informações não que desnecessárias. A gente precisa saber que esse cidadão é um pouco perigoso, mas isso ela já contou, porque veio atrás, porque ele rouba, e rouba para usar, mas está na abstinência, e vai contar com detalhes, né? Então, a gente precisa conduzir a entrevista a voltar para o objetivo que era a internação dele, né? O acolhimento, né? Ressalta-se que é preciso ter muito cuidado com estas situações por dois motivos. Para não constranger a pessoa, né? Dificultar que essa pessoa queira o atendimento, por achar que a pessoa não quer escutar ela, não. Vamos escutar a senhora, mas dentro desse objetivo, que a senhora veio buscar. O objetivo é esse, nós vamos tratar desse assunto. Pronto, com todo respeito, né? Ao cidadão, à cidadã. Primeiro, em relação a esses dois motivos, né? É uma situação, né? Que a gente precisa ter cuidado. Um que eu falei é constranger o sujeito, né? Mas vamos ver qual é. Primeiro, o profissional deve distinguir bem, no momento da entrevista, o que é pertinente e o que não é pertinente para o objetivo de trabalho do serviço social. Porque pode ele ou interromper o que era fundamental para os objetivos da entrevista, ou não interromper o que não tinha nenhum sentido para os objetivos da entrevista, tornando muito longa e cansativa. Por isso que a gente tem que ser sucinto, objetivo, né? Quando vier com muitas histórias, não, vamos voltar aqui. O que, é que a senhora quer? Qual é a ajuda que a senhora
veio buscar, né? Qual a solução? É essa. Então, vamos ater aqui esse nosso assunto, né? Em segundo lugar, deve o profissional saber interromper o usuário com delicadeza, elegância, astúcia, de tal modo que o usuário se sinta conduzido e não interrompido, como eu falei, né? Fundamentalmente porque pode este se sentir desinteressado para continuar a entrevista. Então, é interessante a gente lembrar, né, desses pontozinhos para facilitar o trabalho, né? Às vezes a pessoa quer contar a vida dela inteira no atendimento, e a gente precisa cortar com todo respeito ao cidadão, mas aquele contexto histórico não cabe ali, né? A história de vida dela de sofrimento não cabe ali. Não é um atendimento psicológico, onde eu vou contar minhas mazelas para que delas saia soluções plausíveis. Não, ela é atendimento social. E um atendimento foca na demanda colocada para se ter solução para aquele devido problema. Então, a gente precisa, como foi falado no texto, cautela, suavidez na colocação, para que a pessoa não se sinta humilhada, ofendida, a voltar para o assunto da qual ela veio buscar ajuda, né? Para melhor compreender a natureza e o significado da entrevista como instrumento do serviço social, observa-se as classificações a seguir. Quanto ao modelo, existem aí 3 modelos, né, de entrevista, que são elas: estruturada, não estruturada ou aberta, e entrevista dialogada. A estruturada busca a coleta de dados do tipo quantitativo. O entrevistador não pode alterar o conteúdo do questionamento pré-estabelecido, né? Exemplo clássico é o da entrevista socioeconômica. Eu não posso dizer que na família existem 5 pessoas se lá só existe 2. Não posso dizer que eles ganham 2 salários se eles ganham só um. Então, eu tenho que colocar o que eles dizem, porque é uma entrevista estruturada com a resposta clara. A não estruturada e aberta é uma entrevista qualitativa, oferecendo flexibilidade ao entrevistador em relação ao conteúdo, possibilitando a conscientização, capacitação, orientação, informação, participação e valorização da autoestima do usuário. Um exemplo desse tipo de entrevista é a reflexiva, onde a gente vai ajudar o cidadão a refletir sobre aqueles problemas que ele está vivenciando e potencializar possíveis soluções, né? Entrevista dialogada, né? Fundamental na entrevista dialogada que tanto o usuário quanto o profissional se coloquem em posições iguais, de tal forma que entrevistado e entrevistador sejam agentes deste processo e ambos o desenvolvam. Quer dizer, eu vou estar dialogando. Traz um problema, eu apresento soluções, vamos discutir se essas soluções são viáveis ou não a ser aplicada pela família, pelo sujeito, tá? Então, quanto ao modelo, existem esses 3: estruturada, não estruturada, aberta e entrevista dialogada. Quanto ao tipo de entrevista, né, nós abordamos 3 tipos também, que são elas, entrevista de triagem, né, entrevista de ajuda e entrevista de avaliação socioeconômica. A de triagem, né, esse tipo de entrevista, serve para verificar determinados critérios em relação às condições do usuário, econômica, social, cultural, né, empregatícia, alimentar, para que o mesmo seja inserido em algum tipo de atividade ou programa social. Entrevista de avaliação socioeconômica também utiliza a participação em programas sociais, de empresas, em plantões sociais, serve para qualificar o usuário economicamente em relação às classes sociais, baixa inferior, baixa superior, média inferior, média, média superior, classe alta, conforme a escala social de Grafton. Entrevista de ajuda é aquela entrevista que pressupõe que o usuário sente a necessidade de resolver uma situação social determinada e, nesse sentido, a entrevista de ajuda busca capacitar o usuário a enfrentar o problema do qual ele nos trouxe, né?
seja uma demanda por uma cesta básica, uma urna funerária, às vezes medicação, né, que não está tendo dinheiro, não tem na farmácia básica do município, e tudo isso pode ser viabilizado, dependendo das condições legais, pelo serviço, né, social. É sempre preciso que o entrevistador, durante toda a entrevista e em todas elas, tome muito cuidado com a orientação da entrevista. Isso porque só tem legitimidade ética na entrevista os assuntos de interesse no problema e não as curiosidades pessoais do entrevistador. Nesse sentido, a entrevista nunca pode ser tomada como instrumento de satisfação dos interesses pessoais do entrevistador, o que, evidentemente, tornaria a entrevista ilegítima, desvirtuando os reais objetivos da entrevista e também da própria profissão. Por exemplo, é a concessão de um benefício, né, um BPC, benefício de prestação continuada, através ali do serviço de assistência social do CRAS, né, não diretamente pelo INSS. O apanhado todo será pela equipe do CRAS, para a gente caminhar, mandar todos os pareceres para o INSS, para a concessão desse benefício. Mas nós vamos fazer entrevista, vamos conversar, fazer um questionamento socioeconômico, e nesse questionamento, a gente descobre, ou como no município pequeno a gente sempre se conhece, nós vamos perguntar algo que não tem nada a ver. Por exemplo, você é casada com fulano, você é casado, sou junto, é união estável. Eu sou união estável. Sim, mas você tem relação fora do casamento com outra pessoa, né? Você tem relacionamento, seu marido lhe trai. Não, isso não tem nada a ver. Então, por que perguntar isso, né? Então, eu só estou dando esse exemplo porque, às vezes, a gente conhece a realidade das famílias que a gente mora nas pequenas cidades, né? Principalmente perto da gente, né? E aí, esse tipo de questionamento não tem nada a ver com a concessão de um BPC. Eu não tenho que colocar ali que o marido trai a esposa, tem um filho deficiente e passa fome porque o marido trai a esposa. Não tem nada a ver. A concessão é de um benefício. Então, a família tem renda? Qual a renda? O marido trabalha? Não. Você trabalha? Não. A criança tem condição de ir à escola? Sim. Está indo? Então, são questões inerentes à concessão de um BPC e não uma investigação interna familiar. Isso aí é da família e não interessa ao profissional, né? Nesse contexto do BPC, tá bom? Só um exemplozinho bem básico, tá? Que a gente possa entender. Então, esse tipo de questionamento não intervém, não é legítimo dentro da estrutura da entrevista social para concessão de algum benefício, tá bom, gente? Fica aí a dica, né? Que, às vezes a curiosidade é grande de alguns profissionais e isso não tem nada a ver com a vida pessoal da família, né? Dos sofrimentos que elas passam nesse sentido, né? A não ser que seja para uma investigação a fim de encaminhamento à autoridade policial, autoridade judiciária, e esse envolvimento com outra pessoa gerou violação de direito, gerou violência física, né? Tanto do companheiro quanto da pessoa que está envolvida com esse companheiro. Aí já é outro contexto que não envolve um BPC, e sim violações de direito em relação à violência física, tá? Na proteção da mulher nesse sentido. Fique bem claro para a gente, tá? A transcrição da realidade, né, através do relatório dessa visita, né, e as preocupações relacionadas à efetivação de dinâmica, de grupo, encaminhamentos, reuniões e assembleias. No serviço social, tudo que foi e é pesquisado deve ser apresentado em forma de dados, pois a informação, sem ser traduzida, de nada adianta. Não passa de um emaranhado de informações sem nexo. Para solucionar tal questão, faz-se necessária a realização de relatórios que apresentam a transcrição de dados e informações da realidade no contexto social para o papel
em que nós nos empenhamos, que é o serviço social. Este documento, o relatório, é responsável pelas análises sociais desenvolvidas em pesquisas, projetos, reuniões, assembleias, entrevistas, visitas domiciliares e encaminhamentos, né? E os dados desse relatório, quando são transcritos, possuem muita relevância para apresentar as informações decodificadas e organizadas de forma a serem compreendidas e possíveis de análise, tá? Quantas famílias foi atendida em violação de direitos, quantas famílias foram concedidas esse mês benefícios eventuais, né? Quantas crianças foram atendidas, né? Tudo isso está sistematizado nesses relatórios. E o relatório é um documento produzido pelo profissional do serviço social, no qual constarão todos os aspectos relevantes de um determinado ato praticado por este profissional. O relatório da visita domiciliar é um documento onde são registrados os aspectos relevantes da abordagem domiciliar feita pelo profissional. Neste relatório, devem estar presentes os elementos que possibilitem uma interpretação do contexto do usuário, tanto para aquele profissional que visitou o domicílio do usuário, quanto para qualquer outro profissional que necessite daquele conhecimento. Então, como enviar esse relatório para a justiça, juízes de direito, promotores, para a polícia, né? Com o objetivo de proporcionar uma interpretação daquele contexto do usuário. Então, o relatório é de suma importância na nosso fazer profissional, até efetiva direito, né? Os nossos relatórios. Dinâmicas de grupo e convivências, né? Vivências dessas pessoas, desses usuários dentro do nosso fazer. As dinâmicas de grupo servem ao serviço social como ferramentas que aproximam a exploração dos potenciais, desenvolvimento de habilidades, capacitação, reflexão, entre muitas outras possibilidades. Configura-se como práticas catalisadoras das qualidades, potencialidades, dificuldades e conflitos dos grupos. De acordo com Schmidt, um conceito que ele aborda, um dos elementos mais importantes para uma pessoa se desenvolver, aprender coisas novas e perder a vergonha de falar, é participar de um grupo e de suas atividades. Nestes grupos, uma das formas de ajudar as pessoas é expor suas ideias, né? E usando dinâmicas que são instrumentos para facilitar a comunicação e a interação desse grupo. Continua afirmando, a dinâmica provoca abertura no relacionamento entre eu e o outro, e isto facilita a vivência no grupo no sentido de percebermos as diferenças de cada um. Então, a importância do trabalho em grupo é que facilita a convivência, o diálogo, né? Aproxima mais as pessoas. Então, o trabalho, esse instrumento de trabalho do serviço social facilita desenvolver competências, habilidades e atitudes desses usuários no serviço no qual nós fazemos abordagem, né? Grupo de mulheres, de crianças, idosos, pessoas com deficiência, né? Dentro desse contexto do atendimento, nós podemos fazer os encaminhamentos que nós já vimos na aula anterior, né? E a prática do encaminhamento se dá como resultado das ações, né, antecedentes de análise situacional do contexto do indivíduo ou do grupo, né, que objetiva a eficácia social com a solução do problema identificado. Então, eu preciso ter em mente que o encaminhamento, mais uma vez, lembrando, não é nos livrarmos da situação desse caso, mas ficaremos com a devida parte social e encaminharemos a outra demanda, que seja saúde, seja proteção da segurança pública, seja educação, para outra rede que irá fazer também o acompanhamento nessa demanda, tá? Em geral, as ações com foco no coletivo se sobrepõem às ações no foco do contexto individual. E é super importante, quando se encaminha uma demanda, ela não é só individual, ela é coletiva, porque existe um contexto familiar envolvido aí, tá? O encaminhamento não se caracteriza
propriamente como ação principal, mas como ação acessória, que estabelece uma ponte entre duas ou mais ações orientadas no sentido de dar solução a um problema identificado no contexto do grupo. Mais uma vez, volto a frisar. Essa mulher, ela não tem estudo, vamos encaminhar para a educação de jovens e adultos. Nós iremos atendê-la na vulnerabilidade social que ela se encontra por falta de emprego, através de benefício eventual, como cesta básica, mas vamos dar direito a essa mulher a estudar, a ler, né? Olha só que interessante. Dentro desse grupo, nós vamos descobrir também potencialidades, né? E aí vamos motivar essas potencialidades através da produção e geração de renda, através dos CRAs, das secretarias, né, de assistência social. O encaminhamento pressupõe condições ao grupo: coleta de dados, cadastramento, identificação para clara dos problemas ou necessidade do grupo, cabendo aos operadores do serviço social o desenvolvimento dessas atividades em grupos, né? Dentro dessas atividades em grupos, né, existem também outro instrumento que possibilita o diálogo, que possibilita a compreensão e a construção de ideias para efetivar políticas públicas, que são as reuniões, né? São encontros realizados por duas ou mais pessoas, onde se discutem e se encaminham questões relativas a um determinado objetivo. No caso das reuniões relativas ao serviço social, o objetivo vai ser sempre social. Segundo Souza, a reunião é um instrumento coletivo de reflexão sobre as necessidades, preocupações e interesses comunitários, assim como da organização de uma ação. Isso é um conceito de Souza. De acordo com Smith, a reunião é um encontro de pessoas que tem como objetivo discutir e propor soluções para várias situações, né? Então, todos esses conceitos implicam em compreender e entender que a reunião ela trata de propor soluções para algum determinado problema. No planejamento de uma reunião, é interessante fazer o checklist de tudo que é necessário para a realização dessa reunião. Data, local, horário, material de apoio, como canetas, cartolina, pincel, retroprojetor, computador, lista de presentes, avaliação, e o mais importante que as pessoas gostam, o lanche dessa reunião, né? Que atrai também as pessoas. Ah, eu vou porque vai ter um lanche bom no final da reunião, então eu vou para ajudar a discutir, vai no interesse do lanche, mas vai discutir, né, as propostas. Então, é interessante, sim, um lanchezinho para essas pessoas que vão estar. E um lanche bom, né? Um lanche bom. Então, é importante a finalidade dessas reuniões, mas quando a gente coloca, como eu falei aqui, não, brincadeira, o lanche, mas esse lanche ele agrega valor àquela reunião, porque eu dou sentido àquilo em um momento confraternizatório depois da reunião. E que seja um lanche bom, como eu falei, porque isso, enquanto eu participante, poxa vida, fizeram, olha, um lanche maravilhoso para a gente. Eu me sinto valorizado enquanto conselheiro, enquanto convidado a participar de um debate. Então, a reunião é importante e é importante se pensar esses anteriores a essa reunião, essas ações anteriores a essa reunião, para fazer uma reunião bem feita, tá? Isso nós, enquanto profissionais, atuando nessas problemáticas de reunir as pessoas para dar solução a problemas, né? Assembleias, né, são outro tipo de instrumento de trabalho que a gente pode efetivar direitos, né? Trata-se de uma reunião qualificada pela possibilidade de deliberação. É através de uma assembleia que um grupo de pessoas legítimas em uma decisão que se torna um encaminhamento. E o caso, por exemplo, é a Assembleia de Sindicatos, que decidem pela greve, conselhos deliberativos, né, como o Conselho da Assistência Social, o Conselho de Educação, o Conselho do CMDCA, do Direito da Criança e Adolescente, que são conselhos deliberativos, né? Eles deliberam sobre ações dessas políticas, né? Mas o que é a Assembleia? De acordo com o Smith, a Assembleia é uma grande reunião aberta a todos os cidadãos,
normalmente é realizada quando uma comunidade quer discutir alguma questão específica, como, por exemplo, decidir sobre a construção de um posto de saúde ou ainda para uma prestação de contas. As assembleias também são usadas para um determinado grupo comunitário para ouvir a opinião da população em geral, permitindo que ela se aproprie e tome decisão sobre questões que lhe dizem respeito. Então, as assembleias são importantíssimas, né, para discutir assuntos inerentes àquele caso. Por exemplo, nós, assistentes sociais, participamos de assembleias, né, como as assembleias do CRES, que decidem a vida profissional dos assistentes sociais, como multas, como anuidades, como prestação de contas, né? Aprovar as prestações de contas e tudo mais. Então, as assembleias são super importantes, né? A importância da Assembleia consiste em manter um segmento da população informada e envolvida na decisão. É o caso, por exemplo, do início de um Congresso Nacional de Serviço Social, em que se reúnem os participantes em assembleia para aprovar uma pauta da reunião, né? E o assistente social tem o papel, né, de organizador de uma assembleia e organizá-la. Para organizar uma assembleia, é interessante fazer um checklist, do mesmo jeito de uma reunião. Local, horário, divulgação de material, carta divulgando o horário para as pessoas, né? Material de apoio, como papel, caneta, computador, projetor, né? Coordenar os trabalhos, apresentar o material para o grupo e receber os questionamentos propostos e encaminhar a votação e anotar as alterações do que o grupo discutir. Então, uma assembleia é muito importante, tá? Então, vendo todo esse conceito de aprimoramento do conhecimento, do instrumento de trabalho do assistente social, do serviço social, é importante você, cara aluno, pegar esse material da apostila, que não é muito grande, e esmiuçá-lo através da leitura, da reflexão, e anotar pontos importantes para que a gente possa discutir na aula online, tá bom? Lembrando da realização das atividades avaliativas, não esqueçam, por favor, tá bom? Elas já estão na plataforma para vocês responderem, tá? Obrigada a todos, bons estudos e nos veremos em outra oportunidade, em outra disciplina.